Hoje é segunda-feira e o texto da nossa meditação se encontra no Salmo 34, o versículo de número 4, que nos diz assim: Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Nesta semana, nós vamos meditar a respeito do seguinte tema: vença os seus temores. Nós sabemos que este texto ele vai nos trazer uma lição muito preciosa. E é por isso que eu convido você a prestar bastante atenção em cada detalhe, porque certamente ele vai edificar o nosso coração e aumentar a nossa fé. A primeira coisa que precisamos entender é que este salmo ele foi escrito por Davi. E ele foi escrito em um momento em que ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Ele já tinha sido ungido para ser rei de Israel, mas ele ainda não tinha se assentado no trono. Ou seja, aconteceu a unção através do profeta Samuel, mas ainda não tinha acontecido a promoção. E neste período, ele estava sendo muito perseguido por Saul. E ele então sai de Israel e ele vai até uma cidade chamada Gate, cidade esta que nasceu o gigante filisteu, e ali ele então busca refúgio naquele local, diante do rei Aquis. E quando ele chega, logo as pessoas conhecendo ele, os homens do rei, pegou ele e levou ele até o rei, dizendo o seguinte, que este era Davi, aquele que eles tinham feito uma música para ele em Jerusalém, dizendo que Saul matou milhares, mas Davi, ele matou dezenas de milhares. E Davi naquele momento ele teve medo, porque ele percebeu que alguma coisa estava por detrás e iria acontecer com ele. E a palavra de Deus diz que ele então começou a fazer o quê? Ali no palácio ele gravatava nas portas. O que ele fazia? Ele colocava a cabeça nas portas e ficava balançando a cabeça e babando, né? E ali as pessoas começaram a olhar para ele, o próprio rei olhando para ele, percebeu que ele estava louco e diz: por que vocês trouxeram ele? Ele é um louco, já tem tantos outros loucos aqui no palácio, vocês devem levar ele embora. E Davi então, ele se livra da morte, ele se livra da prisão. E com certeza, quando Davi escreveu o Salmo 124, ele tinha esta e outras situações em mente, que se o Senhor não estivesse ao lado dele, ele não estaria vivo. E é neste contexto que Davi compõe o Salmo 34, que é um salmo de louvor. Ele mostra o livramento que ele recebeu através da sabedoria que Deus deu a ele. Então, quando nós olhamos para esta questão, nós aprendemos que os dois maiores temores da vida são o medo de viver e também o de morrer. Quem tem medo de morrer, automaticamente tem medo de viver, porque todos que vivem um dia vão morrer. E o medo, ele nasce e ele é alimentado no nosso interior. Tem uma frase de Max Lucado que diz assim: a presença do medo não significa que você não tem fé. O medo visita a todos, mas faça do seu medo um visitante, não um residente. Um visitante e não um residente. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, a Bíblia diz que quando os amonitas, os meunitas e os moabitas vieram contra Josafá, ele teve medo. Esse texto fala que Davi também passou ali por um período em que o medo se instalou no seu coração. Certo é que todos nós, quer você queira, quer você não queira, nós passamos por dias que nós ficamos temerosos, que nós sentimos medo, que nós sentimos atribulados diante de situações. Então, o que nós vamos aprender no decorrer desta semana é que sentir medo é algo natural. Quando o medo é pontual e logo ele se dissipa e vai. O problema é quando o medo ele se torna algo residente. É isso que a Bíblia vai combater e nós vamos aprender nessa semana como vencer os nossos temores. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta semana que se inicia.
Eu quero pedir que esta palavra venha frutificar em nossos corações e que possamos entender a sua lei, que possamos crescer com o seu evangelho e que possamos desenvolver, Pai, na nossa caminhada cristã, porque esta é a vontade do Senhor. Nos ajude, Pai, dia após dia, nos tornar parecidos com o Senhor, porque este é o nosso desejo. Abençoe a nossa semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua semana.